o deus marcial que regrediu ao nível 2. Depois de consumir o Void, houve uma mudança no aspecto da ganância. Seong Ji-han foi capaz de descobrir soluções para duas das condições para se tornar parte do clã da luz. A luz branca continuará se acumulando se eu mantiver o Battletoad ligado enquanto opero a Torre dos Deuses Marciais. Quanto ao atributo do vazio correspondente à ganância, ele sempre poderia ir para o espaço sideral e consumi-lo criando a espada Taiji. Ele havia encontrado maneiras de resolver essas duas condições, mas... Você é muito diligente. O que devo fazer sobre isso? Ele nunca pensou que ser diligente o impediria assim na vida. Ele deveria tentar viver como seu antigo eu inútil antes da regressão? Como Seong Ji-han estava tendo pensamentos tão extremos enquanto olhava aquela mensagem. Eles não disseram que é julgado com base na sua janela de estatísticas? Isso também deve estar relacionado às suas habilidades. O administrador vermelho chamou sua atenção. Bem, isso é verdade. Ele examinou as habilidades na janela de status de Seong Ji-han. Azul, vermelho, eternidade, vazio, luz branca. Cada uma era uma habilidade de administrador, todas desejáveis para jogadores regulares. Se a qualidade ou quantidade das estatísticas fosse a medida da diligência. Provavelmente não havia ninguém mais diligente do que Seong Ji-han entre os jogadores atuais. Mas não posso desistir dessas habilidades agora apenas para me tornar preguiçoso. Como ele poderia abandonar as habilidades que construiu até agora? Ele não poderia desistir deles apenas para se tornar parte do clã da luz. A razão pela qual ele queria se tornar parte do clã da luz em primeiro lugar era resolver o mistério de por que os humanos eram a origem das raças humanoides e por que o número da versão atualizada era igual ao número da humanidade. Não posso sacrificar minhas habilidades para resolver essa curiosidade. Ele se livrou do vazio porque era uma habilidade que ele poderia perder. O resto era precioso demais para ser abandonado. Enquanto Seong Ji-han tomava essa decisão. Você pode consumir Red e recarregar, não é? Vermelho? Sim, você tem que ir para o inferno para reabastecer o vermelho. O administrador vermelho continuou em voz baixa. Tenho pensado em diligência. Se a soma total das estatísticas for muito alta para o seu nível, não poderia ser reconhecido como diligente. 1. Ou você pode deixar deliberadamente alguns pontos residuais. Não alocar habilidades mesmo depois de subir de nível também pode ser uma medida de preguiça. O nível atual de Seong Ji-han era 190. Ele estava investindo todos os seus pontos residuais no azul até agora, então seu atributo azul era 554. Mas agora, a sugestão era deliberadamente não alocá-los. Acho que vou ter que tentar. Entre as habilidades de administrador, ele não se importava em usar Void e LED. Então valeu a pena tentar. Bem, se estou fazendo isso, posso muito bem treinar Blue Flame. A chama azul, que queimou o corpo de Werrider. Este poder, que mostrou poder ainda maior ao misturar azul e vermelho, queimou o relógio de luz, mas não conseguiu prejudicar Werrider em seu estado de vazio. Ainda. Eu não consegui refinar a chama azul adequadamente naquela época. Ele concentra o poder às pressas depois de perceber que era eficaz contra o Werrider. Na época, ele não conseguia distribuir energia com eficiência para Blue Flame. Agora que ele iria consumir Red de qualquer maneira, ele poderia muito bem treiná-lo adequadamente. E eu deveria tentar queimar a espada Taiji com esta chama azul. A espada Taiji condensou-se com o poder do vazio. Se isso pudesse acender corretamente com a chama azul, não seria possível lidar com algum dano ao Werrider em seu estado de vazio. Vamos fazer isso imediatamente. Deus da aniquilação infinita. Abrindo o portão azul. Chama azul. Chamas azuis subiram da mão de Sang Ji-han. 3 semanas depois. Estalar. Quando um portal apareceu na sala, Yeon-se, que estava piscando os olhos, viu Song Ji-han emergir e cumprimentou com uma cara feliz. Tio, já faz tanto tempo. Sério, quando nos encontramos pela última vez? Cerca de 2 semanas atrás, você bebeu uma lata de refrigerante e foi treinar também. Terminou agora? Por enquanto, vim mudar o patrocínio da constelação hoje. A partida da Liga Espacial não está chegando em breve? Yeon-se acenou com a cabeça com essas palavras. Em 3 dias, o adversário é a facção do vazio. Facção do vazio, qual é a classificação deles? Segundo lugar. Também não será fácil desta vez. Um adversário de primeira linha, mesmo na Liga Ouro. Mesmo com os guerreiros que Seong Ji-han trouxe, Gilgamesh e Ariel. Não era razoável esperar a vitória contra eles com a força atual da humanidade. Ainda. Devíamos pelo menos mostrar alguma resistência. Sim, se formos esmagados como da última vez, o moral irá despencar. É por isso que desta vez mudarei o patrocínio da constelação para Gilgamesh e Ariel. Sejin ainda não recuperou totalmente seu nível, certo? Certo, papai está comandando a Torre dos Deuses Marciais enquanto tira uma soneca. Mas acho que o aumento de nível ficou mais lento à medida que seu nível aumentou. Yeon-se foi o guerreiro humano esmagadoramente mais forte antes de se tornar um meio-elfo. Recuperar esse estado imediatamente não foi fácil, mesmo com a Torre dos Deuses Marciais. Mas tio, que tipo de treinamento você está fazendo sem descanso? Ao elogio à diligência de Yeon-se,
O rosto de Sang Jihan franziu ligeiramente a testa. Diligente, estou fazendo isso para ficar preguiçoso agora. O que isso significa? Preciso ser julgado como preguiçoso pelo sistema por alguma coisa. Precisando ser diligente para ser considerado preguiçoso? Enquanto Yeon-sea piscava os olhos, incapaz de entender. Eu lhe contarei os detalhes quando eu ficar com preguiça. Tudo bem, mas ficar preguiçoso não é a coisa mais fácil do mundo? Você não pode simplesmente deitar naquele sofá e assistir TV? Se fosse assim que conseguisse o julgamento, eu já teria feito isso há muito tempo. Seong Ji-han relembrou as últimas 3 semanas. Seguindo a sugestão do administrador vermelho de tentar fazer um julgamento preguiçoso consumindo estatísticas. Ele estava comandando a Torre dos Deuses Marciais e treinando Blue Flame sem parar por 24 horas. Para remover o rótulo diligente do botão do dispositivo de teste Light Clan. Seong Ji-han viveu sua vida mais diligente desde que voltou. No entanto, você é muito diligente. Embora a mensagem, você não tem ganância, tenha desaparecido quando o vazio caiu para menos de 100 devido à convocação constante da espada Taiji. Essa mensagem diligente continuou aparecendo sem sequer remover o rótulo de demais. Claro. Nas últimas 3 semanas, ele viveu diligentemente sem dormir, queimando vermelho. É suposto olhar apenas para a janela de estatísticas. Por que não há nenhuma mudança? Seong Ji-han franziu a testa enquanto olhava para sua janela de estatísticas. Tanto Void quanto Red caíram abaixo de 100. Por que esse botão continuava dizendo que era diligente? Foi porque as estatísticas ainda estavam altas? À medida que os pensamentos de Seong Ji-han se complicaram. Nesse caso, mudar para acumular mais pontos residuais pode ser melhor. Parece que a quantidade total de estatísticas não é o critério para medir a diligência. Desculpe. O administrador vermelho lá dentro pediu desculpas, dizendo que sua ideia estava errada. Não, está tudo bem. Foi um palpite plausível e, graças a ele, treinei Blue Flame o quanto quisesse. Embora não tenha havido mudança na mensagem. As 3 semanas de treinamento não foram uma perda de tempo. A tentativa de queimar a Void Taiji Sword através da Blue Flame ajudou a encontrar algumas pistas. Ainda não é suficiente subjugar o poder esmagador de URD, mas posso resistir. Se ele se desenvolvesse um pouco mais a partir daqui, parecia que poderia criar um meio de subjugar aquele monstro. Mas embora o vermelho pudesse ser reabastecido, de repente estou ficando sem Void. Ele havia usado todo o seu vazio neste treinamento, mas agora não tinha vazio suficiente para criar a espada Taiji. Claro, ele poderia treinar Blue Flame sem invocar a espada Taiji, mas ter algo para queimar versus não ter fazia uma grande diferença na eficiência do treinamento. Depois de terminar sua autoverificação, Seong Ji-han perguntou a Yeon-sea. Primeiro, precisamos mudar o patrocínio da constelação. O que Ariel e Gilgamesh estão fazendo? Ariel administra diligentemente a Battle.net e a Torre dos Deuses Marciais em seu quarto, mas Gilgamesh sai para jogar todos os dias. Já existem vários avistamentos dele com celebridades em clubes. Por que esse cara está? Ele diz que é um mercenário, então jogará depois de terminar sua cota diária. Yeon-sea parou por um momento e depois continuou com cuidado. E quer saber, ele afirma abertamente que ama muito o álcool e as mulheres. Ele diz que precisa de pelo menos 3 parceiros ao mesmo tempo. Então ele é um verdadeiro superstar para os repórteres hoje em dia. Saio para treinar um pouco e ele já sentiu o gostinho do mundo humano. Seong Ji-han suspirou suavemente, pensando no Gilgamesh original. Mesmo sendo um ser clonado, por que ele seguiu o original tão de perto? Mas, na verdade, isso é muito comum no exterior, certo? Jogadores de ponta causando fofoca. Só que nosso país estava livre disso, mas em lugares como a América, é comum que jogadores de ponta, independentemente do sexo, estar envolvido com vários parceiros. Bem, isso é verdade. Então, não importa o que aconteça, não há necessidade de matá-lo, certo? Ei, quando eu disse que iria matá-lo? Você não vai matá-lo? Yeon-sea olhou para Sang Ji-han como se estivesse surpreso. Você costumava dizer que mataria Gilgamesh o tempo todo, pensei. Contanto que ele não diga bobagem sobre semear sua semente para toda a humanidade como o original? Por que eu interferiria nas atividades de um adulto? Além disso, são precisos 2 para dançar o tango. Gilgamesh estava agindo mal porque havia pessoas dispostas a participar. Com tanta coisa para fazer, ele não tinha intenção de se preocupar com a hora de brincar daquele cara. Mas parece que Gilgamesh definiu sozinho sua carga de trabalho diária. Isso precisa ser ajustado. Pelo que eu vi, foi um jogo e um Tower of Martial Gods por dia. TSK. Ele deveria correr pela torre pelo menos 10 vezes. Seu nível é muito baixo para relaxar assim. Tio, acho que será difícil para você se tornar preguiçoso. Yeon-sea respondeu como se estivesse enojado. Mas a alocação de trabalho de Sang Ji-han era baseada na força vital que Gilgamesh possuía. Se ele dirigisse a torre apenas uma vez por dia, sobraria muita energia. Ele precisava ser obrigado a se esforçar mais. Eu mesmo falarei com ele sobre a carga de trabalho. Então, você sabe o que Kerlin está fazendo?
Ah, ele disse que está cumprindo a promessa que fez a você e fazendo um parque temático de mortos-vivos? Parque temático de mortos-vivos. Sim, ele diz que vai fazer um nivelamento em Nansan. Diz que a aura dos mortos é perfeita para isso? Nansan costumava estar cheio de energia vital quando o governo colonial estava lá. Parecia que agora deu uma volta de 180 graus. Isso precisa de mais supervisão do que Gilgamesh perseguindo mulheres. As ações de Gilgamesh foram apenas uma indulgência pessoal. Mas o parque temático de mortos-vivos que Kerlin estava construindo poderia causar grandes danos ao ambiente, dependendo de seu conceito. Acho que deveria ir lá primeiro. Quando é o campo de treinamento da seleção nacional? Esta noite. Então diga a eles que vou mudar o patrocínio da constelação lá. Vou supervisionar o parque temático de mortos-vivos que Kerlin está fazendo primeiro. Ok. Depois de contar isso a Yoon-sea, Seong Ji-han abriu um portal para Nansan e se mudou. Então. Cabeça. Momento perfeito. Kerlin, que vagava por onde ficava o antigo gabinete do governador-geral, acenou alegremente para ele. Ei, posso pegar esta montanha quando fizer uma nova estrela morta mais tarde? Nansan. Sim, este é o paraíso dos necromantes. Ele começou a ficar animado enquanto amassava o chão. Não havia uma árvore mundial da World Tree Alliance aqui? Sim, serviu como governo colonial. Era uma árvore mundial de alto nível. Então é por isso. Sinto que posso criar mortos-vivos revolucionários aqui. Kerlin riu ameaçadoramente enquanto desenterrava a terra e a comia. Ele parece ainda mais louco fazendo isso com um rosto normal. Enquanto Seong Ji-han observava as ações de Kerlin de longe. Cabeça, se você não estiver ocupado, pode me ajudar um pouco? Vou doar todos os meus mortos-vivos para o parque temático. O que você está tentando fazer? Quando Seong Ji-han perguntou com indiferença. Vamos tentar transformar a árvore do mundo em um morto-vivo. Gole. Ele engoliu a terra e seus olhos brilharam. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.